5h37, Chico K. E já está aqui com a gente no estúdio Dr. Renan Araújo, médico do trabalho, membro do Movimento Médicos pela Democracia e Luta Médica. Boa tarde, doutor Renan, tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde aos ouvintes, essa audiência maravilhosa aí da Rádio Metrópole. Eu queria entender um pouquinho, quando foi a última eleição do Sindimed e como é que desde então vem se comportando o sindicato e que tipo... Porque a gente vem ouvindo falar da politização e de uma tendência um pouco negacionista até da ciência do próprio sindicato. Pois é, Chico. Eu lembro que há 3 anos atrás, 2018, um pouco mais de 3 anos, eu até te dei uma entrevista aqui por conta daquele episódio lamentável que foi da invasão com arrombamento de cadeados lá do Sindimed, da chapa que se constituiu na diretoria atual. E na época nós discutimos essa questão aí da mudança que houve até na forma de se relacionar dos médicos, né? Eu estava ouvindo uma entrevista de um colega no programa anterior, em que ele fala que numa equipe médica, ele falando de oncologia, que há uma necessidade, é imperioso que os médicos atuem em harmonia. Então, na área de oncologia, o cirurgião, né, o tratamento quimioterápico, o tratamento radioterápico, o acompanhamento desse paciente, ele tem que ser dado de uma maneira harmônica, né? E na medicina, na categoria médica, sempre houve essa tradição de se buscar uma relação próxima, respeitosa, harmônica entre os profissionais. De uns anos para cá, a gente tem visto uma mudança nesse comportamento. Surgiu um determinado setor, né, radicalizado, fazendo essa política de hostilidade, de ódio, né, de divisão da categoria, de falta de respeito até das relações humanas e sociais. E isso tem se acentuado, né? Em relação a essa diretoria do Sindimed, que agora está encerrando esse ciclo, né? Porque deve ter eleições agora de março para abril, não foi ainda convocada. Mas venderam muito essa ideia do ódio e da divisão, né? E apresentaram pouco em termos de resultado, de defesa da categoria, né? De defesa das pautas médicas, de defesa do médico que vive numa situação de dificuldades salariais, de terceirização, de precarização do trabalho. Mas eles têm uma administração mais transparente, as coisas são claras? Olha, Chico, as principais promessas dessa diretoria foram, primeiro, sindicato sem partido. Aliás, esse é o nome da chapa, né, deles, sindicato sem partido, e transparência. Então vamos ver essa primeira questão do sindicato sem partido. Nunca, nas gestões anteriores do sindicato, houve atividade partidária dentro das dependências do sindicato. Nesses últimos 3 anos, teve convenção municipal de um partido para a escolha de um candidato a prefeito, do PRTB. Teve conferência da médica Mayra Pinheiro nas dependências do sindicato para falar do tema participação do médico na política partidária. E teve... além disso, uma tentativa de aprovarem numa assembleia, essa tentativa foi derrotada, da participação dos médicos naquelas manifestações de 7 de setembro que visavam atacar o STF e questionar a ordem jurídica, né, instituída no país. Essa também foi uma proposta derrotada na Assembleia, senão o sindicato estaria nas ruas defendendo aquelas bandeiras esdrúxulas contra o STF e tudo mais. Então, o que foi prometido de sindicato sem partido, de cara, foi perdido, né? Por conta desse comportamento partidarizado que nunca houve no sindicato. A outra bandeira que dá transparência, ela também está indo por terra. Por quê? No dia 31 de janeiro, foi convocada uma assembleia pela diretoria do sindicato em ambiente virtual para discutir a questão da prestação de contas. Logo,
pessoas se levantaram questionando que aquela prestação de contas, além dela não ter sido feita pela técnica correta, segundo as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, havia brechas, né? Havia imperfeições na prestação de contas, e antes ela deveria ser submetida ao Conselho Fiscal, que é uma coisa legal, uma coisa que tem que ser feita, que está prevista pela legislação sindical. Não foi feito isso, não foi feita a submissão dessas contas ao Conselho Fiscal. De uma maneira autoritária, a presidente suspendeu a Assembleia, derrubou a Assembleia na plataforma Zoom e não deu até hoje ainda satisfação sobre a prestação de contas. Ela terminou no meio? Ela derrubou Tipo a o Bolsonaro na entrevista da Jovem Pan, de uma maneira autoritária. Está suspensa a Assembleia. Está suspensa a Assembleia. Os senhores serão comunicados depois do que fazer. E acabar a reunião para todos. Então, a transparência também, que foi a segunda promessa, né, que ficou por terra, né? E o pior de tudo é que o sindicato tem sido esvaziado nesse período. Tanto demissão de funcionários, né? Então, uma redução do quadro. Recentemente, aprovaram a mudança de estatuto de redução do número de diretores e de sacrificando, inclusive, a atuação do sindicato no interior da Bahia e deixando o sindicato esvaziado, de uma maneira completamente desconectada da realidade, no momento em que os médicos, inclusive, enfrentaram, durante esses 2 últimos anos, nós enfrentamos a questão da Covid em linha de frente. Agora eu quero falar da condições Covid, ruins de trabalho. Um parêntese ao que você está falando da Covid, porque eu acho importante. Sim. Eu até vou trazer um fato que aconteceu aqui, eu relatei há pouco, foi numa entrevista de um pediatra. Estava dando entrevista a Zé Eduardo, eu entraria num momento, no horário seguinte, quando terminou a entrevista, eu perguntei a Zé Eduardo, falei, pô, o sujeito está falando contra a vacina, pelo tudo que eu leio e que eu acredito, e pela ciência, claro, eu acho que é uma desinformação, eu acho que é um absurdo, e usam bases e notícias de sites duvidosos para se basear e defender o seu ponto de vista. E eu disse a Zé Eduardo que eu não concordava, que eu achava como é que ele entrevistava e não torcia o pescoço ouvindo aqueles absurdos que a gente estava ouvindo. Claro. Aí a gente recebeu essa carta aí, ó, do Sindmed, uma nota de repúdio, eu vou botar aí no ar. É uma pena que não tenha nem dado meu nome. Bote maior aí, respeita profissional médico. Eu quero ver o texto maior. Essa nota de repúdio é uma resposta a uma nota nossa, né? Aí, ó, o Sindmed está expressa. Essa é contra a Rádio Metrópole. Certo. Foi por causa da minha intervenção. Vai ler aí, por favor, Daniele, você que tem... Pois é. Olha, o Sindmed Bahia expressa, através desta publicação, respeito e solidariedade ao Dr. Augusto Sampaio. Sua atuação profissional séria e competente de mais de 50 anos na Bahia, inclusive lhe rendeu uma homenagem de honra ao mérito pelo CREMEB. Colegas de classe impactados pela forma como o Dr. Augusto foi referido após uma entrevista por um apresentador da Rádio Metrópole, enviaram para o Sindmed manifestações de estarrecimento. O Sindmed, nesta oportunidade, lamenta o ocorrido e reforça o reconhecimento pelo trabalho de profissionais como ele, mestres de várias gerações. Os médicos merecem respeito profissional. Eu hora nenhuma duvido do trabalho do Dr. Augusto, nem desconfio da competência dele. Agora, do que ele estava dizendo na entrevista, eu com certeza não concordo, e já entrevistei aqui diversos outros médicos e cientistas que também não concordam e que acham um absurdo. Você vê como a situação foi tornada desvirtuada pela ideologia, né? Mas então o Sindmed é a favor da não vacinação? Pelo contexto que você está colocando aí, né? Houve uma posição em defesa do negacionismo. Eu não conheço esse profissional, não vi a entrevista, mas a gente sabe que eu vou olhar. A gente sabe que existe uma parcela dos médicos, né, que embarcaram nessa onda do negacionismo e na defesa de tratamentos comprovadamente ineficazes e até prejudiciais por conta de tornar essa questão ideológica, né? As sociedades de infectologia, de pneumologia, de medicina intensiva, né? A própria Associação Médica Brasileira, né? O conjunto dos médicos, a grande maioria dos médicos, se baseia na sua atuação diária, inclusive em relação à Covid, com base na ciência e com base nas evidências, né?
Nós estamos vendo aí do jeito que a vacina está fazendo efeito no combate da pandemia e já se apresenta uma possibilidade de fim da pandemia, né? A situação tem ficado relativamente sob controle nos últimos dias. Então não há como negar isso, né? O que existe é uma posição ideológica de parte dos médicos, né? Negando a ciência e o pior, respaldado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Na presidência do senhor Mauro Ribeiro, que emitiu resolução a respeito de uma suposta autonomia do médico de prescrever o que quiser e do jeito que quiser, quando essa autonomia do médico ela está muito vinculada à questão da autonomia do paciente, o respeito ao paciente também. Então, o paciente não pode ser submetido a tratamentos que comprovadamente não funcionam ou que podem lhe causar risco, né? Não é somente a autonomia do médico. E uma vez que a ciência mundialmente já comprovou que esses medicamentos, cloroquina, ivermectina, azitromicina, não são eficazes e não devem ser usados para a Covid, tem que se respeitar a ciência. É assim que a medicina tem que ser feita. É uma pena que as nossas entidades tenham desvirtuado ou defendam esse desvirtuamento da prática média e incorrido nesses caminhos perigosos, né? Agora, doutor Renan, o Sindmed, ele ressalta todos esses anos de serviços prestados pelo doutor Augusto. E isso também foi argumento quando Nise Yamaguchi, por exemplo, foi ali interrogada na CPI da Covid e a forma como ela foi enquadrada a responder sobre seu posicionamento médico. Como o senhor falou aí, a autonomia médica tem um limite. O que o senhor acha? Pelos serviços prestados desse profissional à saúde, tem que ter um respeito diferente para ser tratado? Olha, você acha que é uma problemática enquadrar esses profissionais pelo seu eu não quero falar do caso particular, porque eu nem conheço esse profissional. Sim, claro. Mas a carreira, a reputação, né, de um profissional, ela pode se acabar ou ser comprometida por uma situação que não esteja baseado em preceitos éticos e baseados na ciência. Então, se há algum médico que se posiciona publicamente contra a vacina ou na defesa de tratamentos ineficazes ou prejudiciais ao paciente, isso é condenável, né? Falo desse caso específico, se foi isso que ocorreu, e falo em relação a qualquer outro caso, né? E o Conselho Federal de Medicina, que deveria ser o guardião, digamos assim, dessa questão ético-profissional, ele deveria ter um outro tipo de posicionamento, né? Porque a função do Conselho Federal de Medicina não é defender o médico, é defender a sociedade e defender a boa prática médica. Então, nós estamos vendo aí essa situação dos últimos anos e que isso termina por comprometer a vida da população, a sociedade, e certamente a história não irá perdoar, né? Agora, como é que você entende que pode diminuir assim, a dúvida da população, né? A gente vê esse movimento Médicos pela Vida aqui, ó. Depois que eu fiz a entrevista, que eu fiz essa interpelação ao doutor Augusto, ele me descobriu meu celular aqui e começou a me encaminhar muitos vídeos negacionistas e de fontes duvidáveis. E eu fico imaginando o efeito que cada uma desses vídeos e dessas matérias de suposto não, de médicos, né? Que estudaram, que é exatamente o que você falou no começo. Eu não entendo como é que eles que estudaram a ciência conseguem ir contra para poder defender sua ideologia. Sim. Esse movimento chamado Médico pela Vida, na CPI da Covid, houve debates e depoimentos lá relacionando esse movimento à indústria, a indústria produtora de ivermectina, né? E hoje eu li uma matéria no site chamado Intercept, da Intercept, em que eles fazem a conexão com médicos que não são infectologistas ou não têm relação direta com o tratamento da Covid, mas que têm feito consultas, o que é grave se isso realmente estiver acontecendo, caras de R$2.000, R$2.500 para emitir relatórios que livre a pessoa, o paciente, de ser vacinado. Então, a pessoa vai para esse médico... No intuito de poder não se vacinar. Para receber a condição legal de não se vacinar. Se isso for comprovado também, não é aqui na Bahia, né? Foi uma coisa de São Paulo, e eles levantaram diversos médicos, neurocirurgião e outras especialidades,
que passaram de hora para outra a atender a Covid, é uma coisa muito grave também, né? É uma coisa que chega a ser criminosa. Estamos aqui com o doutor Renan Araújo, com o médico do... Renan Araújo, eu falei Araújo, tá vendo? Tá demais. Médico do trabalho... Araújo cirúrgico. Do movimento Médicos pela Democracia e Luta Médica. Esse movimento médico pela democracia é baseado nessa missão aí de devolver a democracia ao Sindmed? Não só o Sindmed, Chico. Quando houve essa situação nos últimos anos, na vida política brasileira, né, desse desvirtuamento que passou a haver, que atingiu inclusive a categoria médica, né, a política do ódio, né, de tratar as pessoas dessa maneira, com hostilidade, promover a divisão, nós, um grupo de médicos inicialmente pequeno, sentiu a necessidade de se organizar, né, de debater esses temas, de aprofundar essas discussões. Então, hoje nós temos algumas centenas de médicos. Mas você acha que o Sindmed, por ter sido eleito, ele representa a maioria dos médicos e essa postura? Não, o movimento médico pela democracia, para te responder, ele surgiu para isso, para a gente estabelecer um contraponto, né? E nós temos tido muita adesão e temos feito debate, temos enfrentado essa discussão, inclusive em defesa da medicina, da ciência, da democracia no nosso país, né? O sindicato, nessa gestão atual, ele está indo cada vez mais para o isolamento, porque eles criaram uma situação de que o sindicato era partidarizado, né? Dominado por esquerda e tudo mais. E adotaram uma política sindical que não beneficia, porque, na verdade, eles não têm a cabeça de sindicalista, de defender os interesses coletivos do médico, né? Então, o médico que está lá na linha de frente, que não está recebendo os salários, que os governos estadual ou federal ou municipais não estejam cumprindo os acordos que foram feitos, salário rebaixado, defasado. Isso aí não tem pauta, não tem sido pauta dessa turma. Tem até uma situação de negociação salarial com hospitais particulares e filantrópicos que teve médicos que tiveram diminuição de salário por conta de diminuição no adicional noturno, né? Então, ele não tem esse traquejo, ele não tem essa coisa na veia de defender o coletivo, né? Então, a visão talvez seja uma visão empresarial, né? Inclusive, a prestação de contas dele foi utilizando o método contábil, né, de regime de caixa, que é utilizado para a empresa. Não foi utilizado para sindicato e para as entidades sem fim lucrativo. Então, a cabeça talvez seja de empresarial e não de luta sindical, de luta coletiva, né, de busca de valorização. Falando em luta coletiva, hoje teve uma manifestação do pessoal da Unidade de Saúde da Família da Federação que teve um dos seus funcionários ameaçado de morte, pedindo mais segurança. O Sindmed atua nesses casos específicos? Olha, essa questão da violência, Chico, em relação ao médico, ela já está bem identificada, tem vários estudos, né? O CREMESP fez um estudo recente, é tema, inclusive, de estudos em mestrado, doutorado. Tem uma colega nossa que está fazendo o trabalho de doutorado dela em cima disso, de estudar quais são as causas, né, dessa questão. Né? Geralmente são unidades pequenas, unidades dos grandes centros urbanos que ficam em periferia, que funcionam de uma maneira defasada, né? Então, os médicos estão muito expostos a esse tipo de violência, né? E isso o sindicato tem que ter uma maneira de fazer o acompanhamento. Nas gestões anteriores, eu sei que se prestava assessoria jurídica, acompanhamento dessa situação, se buscava os gestores públicos para buscar a solução. No geral, o que nós estamos vendo desses últimos anos, de 2018 para cá, do Sindmed, tem sido uma omissão muito grande em relação a tudo isso. Então, situações, por exemplo, médico que recebe por PJ do Estado, por pessoa jurídica, que não está com atraso. Então, geralmente se procurava o sindicato iria na CESAB ou na prefeitura, ou o que for, e buscava a solução. O que os colegas têm procurado a gente, têm se juntado ao nosso movimento, inclusive, né, porque é um movimento que também é muito crescente, esse movimento luta médica pela renovação do sindicato, é que o sindicato não tem se mobilizado, não tem se disponibilizado a essas lutas coletivas, né? É uma queixa em relação à atenção
básica do município próximo aqui da região metropolitana. Então, o pessoal procurou o sindicato, olha, nós não podemos fazer nada, procure o município, e não se envolvem nessas lutas coletivas, né? Aliás, tem uma queixa muito grande de que não se consegue nem falar com os diretores do sindicato, né? Tem sido uma coisa de esvaziamento grande, brutal, que tem preocupado a categoria médica, sobretudo os colegas que ficam no interior, né, mais afastados, sem ter esse tipo de acompanhamento e de defesa que é necessário. Doutor Renan, para encerrar nossa entrevista, eu queria saber quando é a eleição do Sindmed, para poder a gente acompanhar e conversar mais vezes. Não foi convocada ainda, né? Eles têm que convocar agora entre março e abril. Apesar de não terem convocado, eles já estão estabelecendo regras para a eleição, sem ter a competência de fazer isso, porque quem estabelece regra para a eleição é uma comissão eleitoral nomeada. Então, eles já estão mudando a forma de eleição para que se vote por meio eletrônico, cobrando um recadastramento dos médicos, que não cabe nos estatutos também, é uma ilegalidade que estão cometendo, né? E as coisas têm sido muito obscuras, a gente não sabe exatamente como funciona, tem sido tratado lá numa caixa preta, né? E que tem sido preocupante também, porque a categoria está apreensiva em relação a isso. Muito obrigado, doutor Renan. A gente vai acompanhar aí esse movimento e Muito obrigado, qualquer coisa Chico. chama a gente aqui. Muito obrigado à Rádio Atentos. Metrópole por esse espaço.